Hoje a gente vai mergulhar num momento da história que muitas vezes fica um pouco à sombra da reforma na Alemanha, mas que tem uma força, uma beleza muito particular. Pois é. Estamos falando do despertar das ideias da reforma lá nos Alpes suíços. A nossa fonte é o capítulo 9 do livro O Grande Conflito, e a análise aqui vai ser assim um estudo mais introspectivo, quase devocional, sabe? Sobre como a verdade pode surgir em diferentes corações de forma independente. E essa é a chave de tudo, né? A narrativa que a fonte apresenta não é apenas sobre política ou teologia. É sobre um fenômeno espiritual. Exato. A ideia de que a busca pela verdade não era um monopólio de Martim Lutero, mas um impulso que o Espírito de Deus, segundo o texto, estava acendendo em vários lugares, ao mesmo tempo. E a história de Ulrico Zwinglio na Suíça é o exemplo perfeito disso. Perfeito. Ele começa a jornada dele sem sequer saber que Lutero existia. Vamos começar por ele, então. A figura central na Suíça. Ulrico Zwinglio. O que me chama muito a atenção na fonte é que a origem dele é, muito diferente da de Lutero. Completamente. Lutero era filho de um minerador, um homem do povo, mas de um ambiente, mais rústico, né? Zwinglio vem de um lugar quase idílico, uma cabana de pastores nos Alpes. Como que esse ambiente moldou o pensamento dele? Olha, essa diferença é fundamental. O livro descreve a infância de Zwinglio cercada pela beleza, pela majestade dos Alpes. Isso deu a ele uma visão de Deus através da natureza, sabe? Uma sensação da grandeza divina que contrastava muito com as estruturas complicadas e muitas vezes corruptas da igreja. Mas o elemento mais importante foi a avó dele. Ah, sim, a avó. Ela contava para ele as histórias da Bíblia não como lições de catecismo, mas como grandes narrativas, de heróis, de fé, de redenção. Foi a primeira semente. A Bíblia entrou na vida dele como uma história viva e não como um livro de regras. Então, essa base familiar e esse ambiente, digamos, prepararam o terreno, mas quando que acontece o ponto de virada intelectual e espiritual para ele? Quando que ele passa de um jovem curioso para alguém que começa a questionar o sistema? O momento decisivo, segundo a fonte, acontece quando ele vai estudar em Basileia. Lá ele encontra algo que ia mudar a vida dele. O Novo Testamento em grego, publicado por Erasmo de Roterdã. Em grego. Em grego. Pela primeira vez ele pôde ler as palavras de Cristo e dos apóstolos na língua original, sem os filtros, sem as interpretações de séculos de tradição da igreja. Ele descreveu a sensação como descobrir uma fonte de água pura. E a fonte menciona uma conclusão a que ele chega que me parece, absolutamente revolucionária para a época. A de que a escritura deve ser seu próprio intérprete. É uma bomba atômica. O que isso significa na prática? E por que era tão perigoso? É uma bomba teológica. Pensa nisso. Por mais de 1000 anos, a posição oficial era que só a igreja, o papa, os concílios, os sacerdotes tinham autoridade para interpretar a Bíblia, para dizer ao povo o que ela significava. Certo. Zwinglio está dizendo, não, a Bíblia se explica por si mesma. Se você comparar uma passagem com outra, com oração, com a ajuda do Espírito Santo, o sentido se revela. Ele está removendo a necessidade do intermediário humano. É um acesso direto à fonte. É uma descentralização radical da autoridade espiritual. E é perigoso porque tira o poder das mãos da instituição e o coloca nas mãos do indivíduo que lê. Ok, então ele chega a essa conclusão poderosa, salvação indireto de Cristo, a Bíblia como única autoridade. Imagino que não demorou muito para essa ideia entrar em conflito direto com as práticas da igreja, né? Não demorou nada. E a fonte fala muito sobre as indulgências. Exatamente. O conflito era inevitável. Enquanto Zwinglio estava lá no seu mosteiro em Einsiedeln, mergulhado no estudo do grego, um monge franciscano chamado Samson chega à Suíça. O Tetzel suíço. É o Tetzel suíço. O livro descreve a cena de forma muito vívida. Samson viajava com uma comitiva vendendo indulgências que supostamente perdoavam qualquer pecado, passado, presente e futuro. Nossa! Ele afirmava que, no momento em que a moeda tilintava no cofre, a alma saía do purgatório. Era a comercialização completa da graça de Deus. É uma imagem muito forte. E como que Zwinglio, que era sacerdote lá em Einsiedeln,
reaja a isso, ele não podia ficar calado. De forma alguma. Do púlpito, ele troveja contra essa prática. Ele prega que o perdão não é uma mercadoria que se compra, é um dom gratuito oferecido por Cristo na cruz. Ele dizia ao povo: não deem seu dinheiro a esses homens. Cristo é o único sacrifício, ele é a única fonte de perdão. Ele estava cortando pela raiz não só a fonte de renda da igreja, mas a própria base teológica do poder dela sobre as pessoas. E a reação de Roma a essa afronta é surpreendente, né? Como a fonte relata, em vez de uma condenação imediata de excomunhão, eles tentam a lisonja. Sim. Por que essa abordagem diferente? Por que não usar a força como fizeram com outros? Essa é uma ótima pergunta e revela a estratégia de Roma. Eles não estavam só sendo gentis, era um movimento de xadrez. Ah, claro, eles enviaram emissários com pensões, papais, promessas de promoção. A tática era, primeiro, medir o tamanho do problema. Zwinglio era só mais um padre descontente que poderia ser comprado com um cargo melhor. Ou era algo mais profundo. Ou era um idealista inflexível. Eles queriam cooptá-lo, trazê-lo para dentro do sistema e silenciá-lo. Só que subestimaram completamente a profundidade da convicção dele, que não vinha de ambição, mas do que ele achou nas escrituras. A lealdade dele não estava à venda. E essa convicção seria testada de uma forma, brutal. A jornada dele toma um rumo muito pessoal, muito dramático, quando a peste, a grande morte, chega a Zurique em 1519. Pois é. É incrível que ele tenha decidido ficar. Numa época sem medicina moderna, isso era praticamente uma sentença de morte. O que a fonte diz sobre a motivação dele para tomar essa decisão? O texto deixa bem claro que ele viu o papel dele como o de um pastor. Um pastor que não abandona as ovelhas no momento de maior perigo. Enquanto outros que podiam fugiam da cidade, ele ficou. Cuidando dos doentes. Indo de casa em casa, cuidando dos doentes, confortando os moribundos. Era a fé em ação. Inevitavelmente, ele mesmo foi infectado. A notícia se espalhou por toda a Suíça de que a voz da reforma estava se calando. Ele chegou às portas da morte. Uau! É o tipo de experiência que muda tudo. Não é mais só teologia de livro, vira algo pessoal, uma questão de vida ou morte. Totalmente. Como a fonte descreve o impacto que essa experiência de quase morte teve na pregação dele e na forma como as pessoas o viam. Transformou tudo. Sobreviver à peste deu à pregação dele uma nova dimensão, de poder, de autenticidade. Ele não falava mais da graça de Deus como um conceito teológico. Ele tinha vivido aquilo. Ele falava como alguém que experimentou na própria pele, que encarou a mortalidade e foi resgatado. O povo de Zurique não via mais nele só um erudito brilhante. Eles viam um homem que viveu o que pregava, que arriscou a vida por eles e que voltou da beira do túmulo com uma certeza inabalável. Nossa, a mensagem dele devia ressoar de uma forma muito mais profunda. Muito mais, porque era selada pelo testemunho da própria vida dele. Com o movimento ganhando essa força toda, essa autenticidade, Roma percebe que a tática da lisonja falhou e que precisa de uma solução definitiva. É aí que entra a disputa de Baden. Exato. A fonte descreve esse evento quase como uma batalha de Davi e Golias, não é? É exatamente essa impressão. Roma organiza esse grande debate público com o objetivo claro de esmagar a reforma suíça de uma vez por todas. Eles chegam com toda a pompa, toda a circunstância. O campeão deles é o famoso doutor Eck, o mesmo que debateu com Lutero. O mesmo, conhecido pela arrogância, pela memória prodigiosa, pela habilidade retórica. Ele e os assistentes chegam vestidos de seda, de joias, hospedados com luxo, confiantes numa vitória esmagadora. E do outro lado, quem representa os reformadores, já que o Zwinglio foi proibido de ir? Do outro lado estava Ecolampádio, um amigo de Zwinglio. A fonte o descreve como o oposto de Eck, um homem modesto, tímido, quase frágil na aparência. Que contraste! Ele chega de forma simples e os papistas quase zombam dele. E é importante notar o perigo. Os amigos de Zwinglio imploraram para ele não ir a Baden, porque embora existisse um salvo-conduto, ninguém confiava nele. Temiam o mesmo destino de João Hus. Exato.
ser queimado na fogueira. Então o Ecolampádio vai sabendo que a vida dele está em risco. A descrição do debate em si é fascinante. É que com a retórica dele, dependendo dos costumes da igreja, a autoridade dos papas, e o Ecolampádio como ele responde a essa avalanche toda, com uma simplicidade desconcertante. Para cada argumento de Eck, baseado na tradição, nos padres da igreja, nos decretos papais, o Ecolampádio, com calma, respondia: com todo respeito, mas o que a Bíblia diz sobre isso? Sempre voltando para a Escritura. Sempre. E ele citava as Escrituras. Ele se recusava a lutar no terreno de Eck. A única arma e a única defesa dele era a Bíblia. A fonte relata que, dia após dia, Eck ficava mais irritado e o Ecolampádio mais calmo e mais firme. Aqui está o ponto que me parece mais contraintuitivo. Publicamente, Roma declara uma vitória esmagadora. Eck é celebrado e os reformadores são oficialmente condenados. Sim, na superfície foi isso. Mas como é que essa derrota pública se transforma numa vitória estratégica para a reforma? As pessoas não saíram de lá achando que Eck tinha vencido. Oficialmente, sim. A propaganda papal funcionou na superfície. Mas o livro descreve o que aconteceu nos bastidores, sabe? Na mente das pessoas que testemunharam o debate. É, o efeito real. O efeito real. Muitos dos deputados, padres, até mesmo alguns dos secretários encarregados de registrar tudo, ficaram profundamente impressionados com o contraste. De um lado, um Eck barulhento, vaidoso, defendendo práticas lucrativas. Do outro, um Ecolampádio sereno, apresentando argumento após argumento, direto da Bíblia. As sementes da dúvida foram plantadas. Foram plantadas. Eles viram que a causa reformada tinha um fundamento que a causa papal não tinha: a palavra de Deus. Então a tentativa de apagar o fogo acabou, na verdade, espalhando as brasas. Declararam oficialmente a favor da reforma. A disputa, que deveria ser o golpe de misericórdia, acabou convencendo líderes-chave de que o movimento de Zwinglio estava de fato fundamentado na verdade. A vitória de Roma foi uma vitória de Pirro. Eles ganharam o debate, mas perderam o país. Exato. Então, o que tudo isso significa quando a gente olha para essa história como um todo? O percurso da reforma na Suíça, como contado nesta fonte, nos mostra um movimento que não dependia de príncipes poderosos ou de exércitos, né? Não mesmo. Ele brotou da convicção pessoal, do estudo direto das escrituras e da coragem de indivíduos como Zwinglio e Ecolampádio. É uma narrativa de empoderamento espiritual contra uma estrutura de poder colossal. Exatamente. E isso nos leva a uma reflexão final, um pensamento que o capítulo inspira. A história demonstra o poder transformador de uma mensagem quando ela se conecta diretamente com a consciência individual, desafiando a autoridade institucional mais poderosa da época. Fica uma pergunta para nossa própria introspecção. Qual é a verdadeira força de uma ideia quando ela ecoa na busca sincera de uma pessoa pela verdade, mesmo diante de uma oposição esmagadora? Uma pergunta que ressoa através dos séculos. A história de Zwinglio nos lembra que, muitas vezes, as mudanças mais profundas não começam com grandes manifestações, mas no silêncio de um coração que encontra uma verdade pela qual vale a pena viver. E, se necessário, morrer.